Olá, tudo bem? Segundo Bernardinho, o sucesso pode ser resumido da seguinte forma: é rir muito e com frequência, ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto de crianças, receber a apreciação de críticos honestos, descobrir o melhor nos outros, deixar o mundo um lugar um pouco melhor, saber que mesmo uma vida pode respirar melhor porque você estava vivo. Isso é ter sucesso. Concordo com o Bernardinho. Eu acho que nós precisamos deixar as nossas digitais no mundo. Nós precisamos deixar uma história que faça sentido, não só para nós, mas na vida de outras pessoas. Infelizmente, são poucos que fazem isso. Muitos passam pela vida sem acrescentar absolutamente nada. Desperdiçam a oportunidade de ter vivido, porque vivem mal. Pense nisso. Temos que ser protagonistas da nossa história e temos que fazer do mundo um lugar melhor. Isso deve nos mover todos os dias. Reflita. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Ainda falando sobre Bernardinho, tem uma outra frase dele que é muito bacana, porque eu aprendi isso na prática. Liderança é pelo exemplo, disse ele. O impacto é pela ação e não pela palavra. Veja só, liderança é pelo exemplo. O impacto é pela ação e não pela palavra. Isso serve em casa, com seus filhos ou no trabalho, com os seus colaboradores. É isso. O exemplo é fundamental. A palavra perde todo o sentido se ela não for traduzida em atitudes que sejam condizentes com o que você expressa. Então, lidere pelo exemplo. Aprendi isso com um grande executivo logo no início da minha carreira profissional. Ele sempre me dizia isso: lidere pelo exemplo. Lidere pelo exemplo. Isso é o mais importante, né? Muito bem, vamos completar esse final de semana com algumas reflexões antes de falarmos sobre aquela conversa que tivemos ontem à noite da EB Fibra e do xadrez empresarial. Vamos terminar aquele assunto de ontem, mas eu queria deixar ainda algumas reflexões. É a nossa fase de chacoalhar o cérebro. É importante a gente refletir sempre, né? Temos que pensar. É isso que nos diferencia dos irracionais, é a capacidade de pensar. Então, pense no seguinte: aprenda a dar valor às pequenas conquistas. Sonhe grande, trabalhe para realizar os sonhos grandes, mas celebre, valorize as pequenas conquistas, porque a vida não é uma corrida de 100 metros, é uma prova de longa distância. Portanto, celebre o processo. Isso é muito importante. Celebre o processo. Reconhecer as pequenas conquistas nos faz, vamos dizer assim, encontrar mais facilmente o sentido da plenitude e da felicidade. Se afaste de todos aqueles que não te fazem bem. Se afaste de todos aqueles que não te fazem bem. Cerque-se de gente boa, de Jorge Paulo Lema. Cerque-se de gente boa. Lembre do Jim Collins. É preciso encontrar as pessoas certas. São as pessoas certas que fazem a diferença. Não é qualquer pessoa, né? São as pessoas certas que fazem a diferença. Portanto, cerque-se de gente boa, conecte-se com pessoas que vão ajudar você a crescer. E se afaste daquelas que ficam tentando puxar você para baixo. Esse tipo de gente não presta. Então, delete-as da sua vida, né? Olha, sempre digo isso aqui: uma boca, duas orelhas. O que é que Deus quis nos dizer com isso? Ouvir mais, falar menos. Foi o que Deus quis nos dizer. Ouvir mais, falar menos. Se a gente adotar essa
postura diante da vida, nós vamos ficar livres de muitos problemas do dia a dia. Muitos problemas do dia a dia a gente vai evitar ouvindo mais e falando menos. Acredite nisso. Isso tem muito a ver com inteligência, com equilíbrio emocional, com inteligência emocional. Foram temas da nossa live com o Marcos Braga. Você assistiu? Presidente da HSM, ex-presidente da HSM, foi diretor da Deloitte, empresa de auditoria. Foi uma live muito boa, está aqui na sessão ao vivo do canal. Né? Estamos sempre trazendo pessoas de alta relevância do mundo corporativo, com uma grande estrada de aprendizado, que tivemos a oportunidade, a felicidade de conhecer ao longo de nossa vida profissional. Tenho convidado alguns deles para compartilhar suas experiências aqui. Dê uma olhada na série Ações que Transformam, que estão na nossa parte aí ao vivo do canal Viver de Renda. Lives excepcionais. A última foi com o Emílio Munaro, mas essa com o Marcos Braga foi também muito boa. Né? Vale a pena assistir. Nós precisamos nos diferenciar da multidão, e para nos diferenciarmos desta grande maioria que não vai ter sucesso na vida, a gente precisa trabalhar e desenvolver a nossa inteligência emocional. Isso é fundamental. Olha, eu quero fazer um parêntese, não tem nada a ver com investimento do ponto de vista financeiro, mas tem sentido quando nós falamos em investimento em saúde. Foi divulgado um dado que é extremamente preocupante. O mundo terá até 2030, então veja, daqui a 8 anos, até 2030, o mundo terá 1 bilhão de pessoas obesas. 1 bilhão de pessoas obesas até 2030. Isso é alarmante e isso é preocupante. O mundo terá 1 bilhão de pessoas obesas, de acordo com o levantamento feito pelo Atlas Mundial de Obesidade. Esse estudo foi feito pela Federação Mundial de Obesidade e prevê que 1 em cada 5 mulheres e 1 a cada 7 homens viverão nessa condição daqui a 8 anos. Segundo o levantamento, o maior número de pessoas que vivem com obesidade está em países de baixa e média renda, com números mais do que dobrando em todos os países aí de baixa e média renda e triplicando nos países de baixa renda em comparação com os índices de 2010. Isso é preocupante porque isso acaba comprometendo a nossa qualidade de vida, né? E a nossa expectativa de vida, com diversos problemas que vão depois repercutir na nossa carreira profissional, vai repercutir na nossa capacidade de acúmulo de capital, de construção dos nossos sonhos, de construção da nossa independência financeira. Portanto, reflita sobre isso, mova-se. A vida é movimento, então nós temos que ter essa disposição para fazer atividade física. Olha, eu tive uma época que eu estive assim muito intensamente mergulhado em alguns projetos de trabalho, em especial no período aí de 2010, 2011. E aí o que aconteceu? Eu viajava muito e aí isso era desculpa para não fazer atividade física. Eu viajava toda semana praticamente. Toda semana eu ia para São Paulo por conta de atividades profissionais ou para alguma outra cidade por conta do trabalho de consultor. E aí o que acontecia? Viajando, muitas reuniões eram almoços, passava o dia nos escritórios dos clientes, e aí depois chegava no hotel já cansado, jantava, né? E aí pronto, né? Atividade física zero. E isso eu fui engordando sem me dar conta disso, né? Sem isso me chamar muito a atenção, porque o foco meu era o trabalho, era o meu dia a dia. Então, quando chegou, eu vinha de um período também difícil do ponto de vista de ter quebrado na bolsa, né? Mas eu vinha fazendo um trabalho enquanto investidor de recuperação
da minha história, né, enquanto investidor. Quando chegou em 2011, eu consegui fazer a virada de mesa, né? Eu cheguei no meu primeiro milhão. Me dei de presente, fui eu e minha esposa para Bora Bora, né? Então fomos para Bora Bora curtir essa conquista. E quando eu voltei de Bora Bora, depois de Bora Bora a gente ainda foi para Barcelona, e quando eu voltei ao Brasil, eu fui me pesar e aí a balança me disse que eu estava com quase 100 quilos. Faltava aí, sei lá, 500 gramas, 600 gramas para chegar aos 100 quilos. Eu disse, não, eu me nego a enxergar na balança os 100 quilos. Me nego. E aí eu me lancei numa dieta rigorosa, uma dieta restritiva mesmo, muito rigorosa, sem acompanhamento médico nem nada. Eu disse, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que trancar a boca e consumir menos do que eu gasto, do que eu preciso, né? Eu preciso gastar, queimar mais durante um período aí inicial para baixar logo isso. E me lancei a essa programação que eu mesmo estipulei o que eu precisava fazer, né? Eu tenho noções, vamos dizer assim, sobre atividade física, sobre restrição alimentar. Então eu disse, eu vou colocar isso em prática e vai ser do meu jeito, porque eu quero um resultado rápido e vou fazer isso de forma radical, né? E eu me lembro que no primeiro mês eu já tinha perdido 8 quilos, no primeiro mês. 8 quilos foram embora. E aí depois eu continuei a fazer o processo de voltar a fazer atividade física e tudo mais, hábitos estes que carrego até hoje. Então, daqueles quase 100 quilos, eu cheguei a 78 quilos, né? Que é o que eu considero o meu peso ideal, 78 quilos, para a minha altura, né? Então, eu considero este o meu peso ideal. Então, veja que é possível você mudar a sua condição de vida, é possível você mudar a sua rotina, né? Eu não sou um apaixonado por atividade física, mas eu desenvolvi a disciplina de fazer por consciência de que isso era importante. Então, desenvolva hábitos, desenvolva bons hábitos, porque o hábito ele tem poder e ele nos faz mudar de vida. Então, eu nem sempre estou motivado para fazer atividade física, mas procuro ter o hábito de fazê-lo. E isso vem funcionando. Então, eu acho que é importante a gente cuidar do corpo, além de ser bom para se manter dentro de um peso adequado, é bom também como forma de combate ao estresse. Acredite, você se sente muito melhor. Dito isso, eu entendo que é preciso você trabalhar nesse sentido de melhorar a sua qualidade de vida para poder usufruir das suas conquistas, da realização dos seus sonhos e da sua independência financeira. De nada adianta chegar na fase de independência financeira e não ter saúde para usufruir disso. Reflita. Bom, vamos finalizar o vídeo voltando àquele assunto de ontem, porque eu acho que isso é muito importante. A gente ontem fez uma conversa no sentido de refletir sobre esse tabuleiro de xadrez empresarial. Veja que nós não falamos de preço, eu não quero perder tempo discutindo aqui preço com vocês mais com relação à Oi, né? Nós não temos por que discutir isso, aqui a gente está em outro patamar, então não vou discutir preço. Se o preço é algo que te incomoda, venda as ações da Oi, simples assim. Ah, eu vou ter prejuízo, realize o prejuízo, pronto, acabou, ponto, final. Ou você passa a estudar e investir em empresas, ou esqueça. A bolsa de valores não é para você. Não é para você. Então você tem que raciocinar dessa forma. Então veja, nós ontem falamos sobre a Bfibra, inclusive eu quero corrigir alguns números, porque a gente fala de tanto número em relação à Oi que às vezes a gente se passa em relação aos números da própria Oi. Então veja, a Bfibra, empresa criada, uma empresa criada pela EB Capital, que é uma empresa de investimentos, né? Uma empresa de private equity, a EB Capital, criada pelo Pedro Parente,
com mais 2 sócios, o Pedro Parente que presidiu a Petrobras, né? E ele criou então a EB Fibra, que foi a síntese da compra de 8 outros provedores regionais. Um mercado pulverizado, nós dissemos isso lá atrás, vai haver consolidação, pequenos comprando pequenos, com aporte de capital se tornarão médios, em algum momento venderão esses ativos para os grandes, porque no futuro quem vai dominar a fibra ótica serão os grandes players. Falamos isso aqui com muita antecedência já, né? Análise de mercado, né? A nossa diferença. Estamos vindo do ambiente corporativo, entendemos a lógica empresarial, entendemos como funcionam as empresas, como funciona o mercado, e aí a gente fala o que a gente aprendeu, o que a gente acredita que vai acontecer, né? Não ficamos em cima do muro, né? Então, quando a EB Fibra surgiu, fizemos um vídeo falando sobre ela. Por quê? Porque o Pedro Parente estava à frente, me chamou a atenção, um executivo que eu acompanho já há algum tempo. Então eu disse, opa, o Pedro Parente está entrando aí. E aí dissemos, olha, essa EB Fibra em algum momento, talvez lá na frente, seja alvo de uma aquisição por uma grande. E é o que está acontecendo agora. Estamos marchando para este novo momento, né? O Pedro Parente colocou à venda a EB Fibra, que hoje chama-se Aloha. Então está à venda essa empresa. Muito bem, ela é resultado da compra de 8 outras empresas, ela tem já 110 mil quilômetros de fibra ótica, está passando os seus serviços aí em 200 cidades do Brasil, especial Sul, Sudeste, Centro-Oeste, alguma coisa no Nordeste. Possui 1.400.000 casas conectadas. 1.400.000 casas conectadas. Possui também 6 milhões de casas passadas. 6 milhões de casas passadas. Então essa é a realidade da EB Fibra. 6 milhões de casas passadas, 1.400.000 casas conectadas, 110 mil quilômetros de fibra e 260 cidades onde está atuando. E o pessoal investiu nesta empresa, a EB Fibra, 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Estão dizendo que para esse início de ano já tinha a expectativa de estar faturando 1 bilhão de reais por ano. 1 bilhão de reais. Muito bem. 2 bilhões de investidos, 1 bilhão de faturamento, temos uma conta aí a grosso modo de 3 bilhões, ok? A grosso modo temos uma conta de 3 bilhões. Muito bem. Dizem que cerca de 10 empresas estariam já interessadas em comprar a empresa, mas a questão é quem tem cacife, quem tem bala na agulha de fato para poder fazer essa compra. Fala-se que os donos da EB Capital estão querendo aí em torno de 8 e 10 bilhões. Ao meu ver, esse número é fora da realidade, 8 a 10 bilhões. Mas, se nós trouxermos isso para um patamar entre 4 e 5 bilhões, acho plenamente factível se pensar nisso. Eles investiram 2, se vendem a 5, né? Dobraram o capital em 2 anos. Em 2 anos, dobraram o capital. Muito bom, né? Muito bom. Na verdade, mais do que dobraram o capital, se vender a 5 bilhões. Então, isso é nota 10. Então, a questão é, temos que olhar esse movimento agora de possível aquisição como um tabuleiro de xadrez. Olhando o tabuleiro de cima, o que a gente vê? A gente vê 3 potenciais interessados. Quem são os 3 potenciais interessados, ao meu ver, na minha leitura? A Claro. Por que a Claro, Clóvis? Porque a Claro é líder de banda larga, mas com aquela conectividade velha. Ok? Quando você fala em fibra ótica, que é o futuro, o que a gente tem? A gente tem a Vivo em primeiro lugar, hoje no mercado, e a Oi em segundo lugar no mercado. Então é isso que a gente tem. Quando a gente olha para a estrutura de fibra, a gente já vê a Vivo em casas passadas, né? Versus, olhando esses indicadores de casas passadas e casas conectadas, a gente vê a Vivo em primeiro lugar e a gente vê a Oi em segundo. Pela projeção que a Oi colocou no seu planejamento estratégico de 2022 a 2024,
A Oi chega em 2024 à frente da Vivo, em primeiro lugar, e a Vivo em segundo. Vamos acompanhar isso aí. Mas agora a gente tem uma variante nova. Qual é a variante nova? É a possibilidade de venda da EB Fibra para algum player. Para quem este negócio faz muito sentido? Para essas três empresas, Oi, Vivo e Claro. A Claro, se compra a EB Fibra, ela entra em condições de competição, que hoje ela não está em condições de competição, com a Vivo e com a Oi. A Vivo, se compra essa empresa, dispara na frente da Oi. E a Oi, se compra esta empresa, se consolida à frente da Vivo. Então veja que este é um movimento que faz sentido e muito sentido estratégico para essas três empresas, Claro, Vivo e Oi. Eu me arrisco a dizer que esta é uma operação que deverá ser fechada entre algum deles com o Pedro Parente. Vamos torcer para a engenharia financeira ser construída pelo André Esteves, para que ele possa estimular e influenciar o Pedro Parente a fechar o negócio. Seria excepcional ver a Oi adquirir a EB Fibra, porque ela estaria carregando para dentro de si toda essa estrutura, carregando para dentro de si 6 milhões de casas passadas, que ficaria ali na Vital. A Vital já tem 16 milhões de casas passadas. O seu objetivo são 32 milhões de casas passadas. O número mais recente que eu tenho, atualizando até o dado que eu dei ontem, que já estava ultrapassado, trazendo para valor presente, são 16 milhões de casas passadas. Ontem a gente falou em 11 milhões, já estava defasado aquele número. Então, de casas passadas temos 16 milhões, né? Se você carrega para dentro 6 milhões, a gente vai para 22. Fica a 10 da meta de 32 milhões. Então veja que coisa excepcional. O que nós temos? Nós temos um planejamento estratégico acordado entre BTG e Oi para a Vital de investir 30 bilhões em 4 anos, considerando 2022. Esse ano não foi feito ainda esse investimento, não se começou a fazer esse investimento, né? Então temos aí 7 bilhões e meio por ano para investir. 7 bilhões e meio daria para comprar com sobra a EB Fibra, fechando o negócio aí na casa dos 5 bilhões. Dá para comprar com sobra, não é? Então faz sentido a gente pensar na Oi como uma forte competidora. A Vivo também, é óbvio, deverá estar trabalhando nesse sentido, né? Lembrando que o CEO da Aloha veio da Vivo, lembrando disso. Mas nada que possa ser trabalhado e contornado pelo André Esteves do BTG via relação direta com Pedro Parente, né? Nada que não possa ser composto numa boa equação financeira. De repente, além da própria proposta financeira, o BTG pode assinar para novas possibilidades de negócios com a EB Capital, linhas de crédito para a EB Capital, para investimentos, né, com baixos juros, enfim. Outras equações podem ser compostas pelo BTG. Entendíamos e entendemos que o BTG tem esta função de ser um grande player a beneficiar essa estratégia de negócios da Oi com a Vital, no sentido de trazer toda a sua expertise, toda a sua engenharia, toda a sua capacidade de construção de negócios e de resultados. É um diferencial que a Oi passou a ter a partir do momento do fechamento do negócio com o BTG, né? E aí, além desses 6 milhões de casas passadas que você carrega para dentro da Vital, você ainda carrega para dentro da Vital 114 mil quilômetros de fibra. Isso representa 25% da Vital. A Vital tem 400 mil quilômetros de fibra, você carrega mais 110 mil quilômetros de fibra, isso é 25%. Né? Você está crescendo 25% numa tacada só, né? Com um ticket médio aí de quase R$90, que é o ticket médio que o Rodrigo Abreu já considera muito bom para a parte de fibra, né? E aí lembrando, são 1 milhão e 400 mil clientes conectados. Esses 1 milhão e 400 mil clientes conectados vão ser transferidos para a Oi Fibra.
A Oi Fibra vai passar a ter mais 1.400.000 quilômetros de clientes conectados. Ela tinha, no resultado mais recente, 3,7 milhões. Se você soma aí mais 1.400, você vai para 5 milhões e 100, né? 5 milhões e 100 mil clientes conectados. Então é isso que a gente precisa ter em mente. É um negócio muito bom para a Vital, é um negócio muito bom para a Oi Fibra. E você consolida a sua posição no mercado, você se distancia do seu principal concorrente, que é a Vivo. Então, ao meu ver, faz todo sentido do ponto de vista estratégico. E estamos reforçando este assunto porque eu quis convidá-los a raciocinar de uma forma diferente, porque vocês estão aí vendo no mercado as pessoas falando, vamos dizer assim, só de cotação. E esse é um assunto que eu acho que já se esgotou. Falar de cotação, eu acho que é um assunto que já se esgotou. Não tem por que se falar mais de cotação, né? Eu acho, pelo menos, que não se deve mais perder tempo com este assunto. Eu acho que a gente precisa firmar o entendimento de que, em se tratando de uma empresa como a Oi, ou como qualquer outra empresa, o nosso foco precisa ser na capacidade de entrega de resultados e nas possibilidades empresariais. Eu acho que é isso que a gente precisa se concentrar, é isso que a gente precisa focar, para que a gente se torne também um investidor qualificado e que a gente se afaste dos medíocres, se a gente se afaste dos ignorantes, daqueles que ficam ali com mimimi em relação ao preço. Agora, se o preço da ação lhe incomoda, pula fora, vende, se afaste dela, entendeu? Agora, aqui o convite do canal é outro, é para que você se transforme em investidor qualificado. Para ser investidor qualificado, você precisa pensar do ponto de vista empresarial. Se você não fizer isso, você jamais vai estar se qualificando. Por isso, trouxemos ontem à noite essa temática, entendemos que essa temática é relevante, é importante e que podíamos explorá-la para que você evoluísse do ponto de vista do seu raciocínio com relação a investimentos em bolsa de valores, investimentos em empresas. Você não está investindo em letras e números, você está investindo em empresas. Você está se tornando sócio de uma empresa. Portanto, você precisa entender a dinâmica de uma empresa. Você precisa entender de estratégia, você precisa entender de competitividade, você precisa entender de investimentos da empresa para o seu crescimento. E como uma aquisição pode ser estratégica para colocar a empresa em um outro patamar rapidamente, acelerando o seu planejamento estratégico, acelerando a sua execução. É sobre isso que estamos falando. Espero que isso tenha sido útil para vocês. Bom, vou finalizar falando da Bolsa. Corrigimos por quê, Clóvis? Porque os estrangeiros deixaram de entrar e começaram a sair. Por isso corrigimos. Não entendi, não sei o que. Desculpa, falamos isso desde o início do ano, né? Batemos a meta traçada de 120 mil pontos, dissemos que podíamos ir aos 125, chegamos a 121.570, não fomos aos 125 porque os estrangeiros resolveram sair antes, mas a meta de 120 mil plenamente alcançada. Dissemos isso a partir do dia 5 de janeiro, nós falamos isso. É só maratonar e assistir os vídeos que você vai entender. E dissemos, o que vai motivar essa alta são os estrangeiros. O olhar deles é diferente dos nacionais. E eles atropelaram com o trem-bala os nacionais, que ficaram de fora da Bolsa em janeiro, fevereiro e março. Em abril, os estrangeiros pisaram no freio, deixaram de colocar novos recursos e quando chegou na segunda quinzena, começaram a retirar, ainda timidamente. Na última semana, tiraram 7,7 bi e em maio continuaram tirando. Eu tenho aqui um recorte até o dia 11 de maio, eles retiraram 11 bilhões e meio da Bolsa. Até o dia 11 de maio, 11 bilhões e meio. Somando com os 7,7, aí a gente vai para 19 bilhões. Retiraram 19 bilhões até aqui. O fato novo que nós temos para justificar por que a Bolsa segurou nessa queda, que deu uma segurada aí nesse patamar dos 105, estamos trabalhando, chegamos até
102.900, depois recuperamos, ficamos ali meio que estabilizados em 105 e depois chegamos até 106, quase ali na região dos 107. O que é que está segurando isso aí? Está segurando essa mudança de que eu vou falar. Se de um lado a gente viu os estrangeiros tirarem 19 bilhões, do outro lado a gente viu entrar na Bolsa 10 bi. 10 bi entraram na Bolsa. Entraram de onde, Clóvis? Os institucionais que não estavam comprando. Os saldos estavam negativos, janeiro, fevereiro e março, e abril. Agora em maio começou a ficar positivo o saldo dos institucionais. Essa é a mudança que nós estamos assistindo. Em maio eles entraram com 7,8 bilhões na Bolsa. Até agora, o dia 11, 7,8 bilhões entraram os institucionais na Bolsa. Com relação aos individuais, eles também entraram com 2,5 bilhões no mês de maio. Então, se você soma um com o outro, você chega aí a 10 bi. Saíram 19 bilhões dos estrangeiros e entraram 10 bi dos institucionais e dos CPFs. Essa é a dinâmica da Bolsa, essa é a mudança que nós estamos vendo na Bolsa de Valores. E é isso que a gente precisa entender. Recapitulando, no início do ano, os estrangeiros, né, de janeiro a março, chegaram a entrar na Bolsa com 68 bilhões de reais. 68 bilhões foi o saldo positivo de compra de ações de janeiro a março. Já retiraram, entre abril e maio, 19 bi. 19 bi, né? Então hoje tem o quê? Se a gente arredondar esse 19 bi para 20, a gente tira aí de 68, a gente tem 48 bilhões ainda de saldo positivo, né? 40 bilhões de saldo positivo. Vai cair mais? Provavelmente. Esse estoque de saldo positivo na Bolsa dos Estrangeiros, eu penso que pode chegar a 30 bi. Eu penso que pode chegar a 30 bi. Vamos acompanhando, dia após dia, porque Bolsa é isso, é estudo diário, viu? Se você não quer estudar diariamente a Bolsa, esqueça, não é para você. Você então tem que ir para renda fixa, ir para poupança, é muito melhor, muito mais tranquilo, né? Mas, entendendo que essa dinâmica está acontecendo, o fundamental é perceber que os institucionais passaram a entrar, né? E isso nós alertamos aqui porque no dia 4, né? No dia 4, nós vimos a XP sair com um relatório dizendo que o Brasil estava barato demais para ser ignorado. No dia 4 de maio, nós vimos a XP sair com um relatório lá fora, para grandes clientes, dizendo que a Bolsa estava barata demais para ser ignorada. Então essa foi uma senha. O BTG também saiu com um relatório nessa mesma linha, de que Brasil estava barato e que precisava ser comprado. Essa foi a senha para os institucionais entrarem. Agora veja, esses mesmos institucionais eram os que falavam em vender lá atrás, né? Então eles tomaram o trem-bala pela frente dos estrangeiros, perderam toda a primeira alta do primeiro trimestre, ficaram de fora. Agora viram a Bolsa se aproximar de novo daquele patamar de entrada dos estrangeiros e resolveram então recomendar a compra, né? Porque se você olhar o cenário macroeconômico, não mudou. Só que eles estavam muito negativos, muito pessimistas no final do ano passado e perceberam que o negativismo deles, a visão negativa deles não se materializou, porque as empresas performaram bem no quarto trimestre e estão performando bem no primeiro trimestre. E foi isso que os estrangeiros perceberam e por isso compraram, né? A despeito da visão negativa de muitos dos institucionais no segundo semestre do ano passado e no início deste ano. Então eu acho que essa é a mudança que nós estamos assistindo neste momento. Isso eu falo para que a gente possa entender um pouco dessa dinâmica do mercado. Entender um pouco dessa dinâmica do mercado. Finalizo com mais algumas reflexões para a gente chacoalhar o cérebro nesse fim de dia, dizendo o seguinte: aprenda a ser grato. Eu desenvolvi isso depois de algum tempo e me sinto muito mais leve a partir do momento que eu passei a fazer este hábito de forma diária. Agradecer a Deus pelas coisas que tenho, pelas coisas que eu conquistei, pelas coisas que eu vivi, inclusive pelas coisas ruins que eu experimentei, porque me serviram de aprendizado e me serviram de evolução.
Então, aprenda a ser grato, desenvolva este hábito. Outra coisa, falamos da importância da atividade física, aprenda a ser uma pessoa disciplinada, porque a motivação passa, mas a disciplina fica. Então, prefira sempre a disciplina, seja disciplinado. Por fim, já falei isso aqui há um tempo atrás, quero reforçar, aprenda a enxergar as viagens como uma forma de investimento. Fiz viagens maravilhosas ao longo da minha vida e foram sempre oportunidades para conhecer novos lugares, novas culturas, experimentar a gastronomia, a culinária local, né? As bebidas locais, belas paisagens. Então, aprendi desde cedo que viagem não é custo, viagem é investimento, investimento em si mesmo. Então, curta viajar, se planeje, se estruture para conhecer o mundo. Falamos da live do Emílio, que ele já tinha viajado para mais de 111 países. Né? Eu não tenho essa mesma pegada dele, mas tive a oportunidade já de conhecer Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, Turquia, Geórgia, né? Alguns países, né? O México, o Chile. Então, isso tudo é sempre uma experiência muito rica e muito positiva, e eu recomendo a você passar a enxergar as viagens como uma forma de investimento. Né? Falei de Bora Bora, por exemplo, né, de 2011, que eu lá estive. Então, pense nisso. Viagem não é custo, viagem é investimento. E se presenteie com este investimento a partir do momento que você conseguir realizar algumas etapas do seu crescimento, da sua independência financeira. Gostou do vídeo? Deixa o like, fique com Deus, uma ótima semana a todos e até a próxima. Tchau!